Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 18 de setembro de 2025 e o título é Catalisadores. Vamos lá. Quando se escolhe enfrentar o sistema, vira-se alvo. Quando se apoia, transforma-se em marionete. Tudo o que o incomoda ele tentará destruir. Contudo, seus opositores têm ciência de que ele é o inimigo, enquanto seus manipulados não conseguem enxergar o lobo por trás da fantasia de cordeiro. Infelizmente, em algum momento serão descartados. Ali não há respeito, consideração ou compaixão. Vínculos não se criam em relações por puro interesse. O que os sustenta é meramente a utilidade que se tem. A história tem nos mostrado o jogo sendo jogado e as peças que já não interessam sendo excluídas e abandonadas. Vez ou outra, de tempos em tempos, eventos ou pessoas funcionam como catalisadores, desencadeando um processo de mudança significativa e necessário. E nesse momento estamos assistindo a um verdadeiro levante motivado pela indignação diante da injustiça, dos abusos e da crueldade sendo exposta. Uma nova onda. Peraí que eu me perdi aqui. Uma nova onda de despertar e ampliação de consciência tem feito as pessoas questionarem o rumo que a sociedade vem tomando. Onde foi que muitos se perderam? Diante de tal constatação, há que se ter coragem de assumir os erros e desvios na trajetória e retomar o caminho do bem e da verdade. Um verdadeiro embate tem sido travado entre o bem e o mal, a luz e a escuridão. Causa assombro o comportamento de alguns em que percebemos que as sombras os dominam e se há ali alguma luz, esta é ínfima e imperceptível. E a revolta dos justos não usa armas, nem agressões, mas a luz, a verdade e a justiça, acrescidas de uma boa dose de compaixão. Os catalisadores se espalham ao redor do mundo, de forma assustadoramente simultânea, com uma coreografia bem ensaiada. A hora da colheita já chegou para muitos dos semeadores. O movimento segue avançando como uma imensa peneira separando o joio do trigo. A qualidade de cada ser e sua real essência está sendo mostrada sem mais disfarces. As máscaras já não escondem com eficiência as verdadeiras faces. Celebremos. E parafraseando Viktor Frankl, abre aspas, existem sobre a Terra duas raças humanas e realmente apenas essas duas. Os decentes e os indecentes. Que nossa escolha seja a decência, o trigo que alimenta, e não o joio que contamina e prejudica. Que sejamos a luz vencendo a escuridão. Então vamos lá. Esse texto acaba sendo meio que uma sequência, né, do anterior, né, que a gente, falando desses acontecimentos aí dos últimos tempos, que tem trazido um movimento aí bastante intenso e ao redor do mundo, né? É como é como aquela história que é do efeito borboleta, né? Que o bater das asas da borboleta num outro continente ela acaba acarretando um tsunami, né? A muitos milhares de quilômetros de distância, né? Então começa é aquela coisa que começa sutil e vai ampliando em ondas e vai acarretando um movimento que vai se espalhando e vai crescendo, né, gradativamente. E é o que a gente tem visto aí acontecer. E por mais que seja desconfortável algumas coisas que a gente tem assistido, alguns comportamentos, algumas falas abjetas, né, é algo que nos mostra exatamente quem é quem. São mais máscaras caindo, são mais véus se rasgando na nossa frente. E a gente tem passado por vários momentos, né, catalisadores, assim, que são acontecimentos que causam um avanço em determinadas. Na evolução, causam um avanço evolutivo, né? Que foi, por exemplo,
citando aqui algo, um evento, por exemplo, quando teve as enchentes do Rio Grande do Sul, né, aquela tragédia. Então, foi um catalisador também, porque ali mostrou quem era do bem e quem era do mal, né? Porque as pessoas se uniram, as boas pessoas se uniram em torno de um evento que trouxe muita tristeza e muitas perdas, e o Brasil inteiro abraçou o Rio Grande do Sul para ajudar, para tentar contribuir de alguma forma. E enquanto a gente vê o que tem um lado aí, né, justamente o lado ideológico que prega amor, que prega, que se diz virtuoso, que prega tolerância, foi o lado que menos contribuiu. Não que nesse momento todo mundo que apoia essas ideologias não tenha contribuído. Justamente, mesmo foi um momento assim de união das pessoas que são boas, apesar de pensarem diferente, elas se uniram neste momento para auxiliar. Mas aqueles que realmente só estão pensando no projeto de poder não fizeram isso para contribuir. Muitos abriram mão da sua dos seus pensamentos que se opunham a outros e trabalharam juntos para ajudar, né, para ajudar as pessoas que estavam realmente necessitando. E a gente viu gente que não fez nada, né? Muita gente que não gosta, que justamente sabe que é um Estado que é mais conservador e a pessoa deixou, não pensou nas perdas, nas pessoas ali que estavam sofrendo, pensou em defender só o que ela acredita. E não ajudou, e teve gente também, assim como a gente está vendo hoje, pessoas comemorando uma tragédia, naquela época também teve gente que comemorou, que falava que o Estado merecia aquilo, que estava pagando pelas escolhas deles, porque, por ser um Estado mais conservador. Então, aí, nesses momentos, a gente vê a essência das pessoas. Inclusive, a grande mídia, a mídia aí, que é o puxadinho, né, do Estado, num momento que estava acontecendo a tragédia, eles que têm um alcance tão grande, né, que poderiam estar pedindo ajuda, estavam promovendo o show de uma artista estrangeira, enquanto a tragédia ali acontecendo ali no próprio país. Eles não estavam nem aí. Então, assim, é nessa hora que algumas pessoas começam a perceber o movimento, começam a despertar para a verdade do que nos cerca. E tem gente que vai continuar dormindo, né? Tem gente que não está nem aí, que né, estava ali curtindo o show e nem aí com o que estava acontecendo com o país, e que não era problema dela, entendeu? Então, assim, sempre vai ter esse tipo de divisão, né? Que é o que eu falo, são as peneiras do joio e do trigo. Sempre que acontecem essas coisas que causam uma comoção, porque hoje em dia não tem mais aquela comoção local. Ah, aconteceu a tragédia aqui no Brasil, e aí é uma comoção local. Hoje tudo é visto em função, né, das redes sociais e da velocidade com que a informação se espalha. Todos esses acontecimentos eles acabam atingindo o mundo, então são comoções globais, como na época da enchente, muita gente de fora do país também estava prestando atenção, estava tentando ajudar, estava oferecendo ajuda, assim como quando aconteceu, por exemplo, também a pandemia, ali a gente viu o melhor e o pior das pessoas, então cada evento desse, eu acredito que seja uma nova peneira, né, do joio e do trigo e mais uma onda de despertar. Porque muita gente que está enganada com relação às coisas que defende, às vezes, nesses momentos, começa a perceber o engodo, começa a perceber a manipulação, começa a perceber as mentiras, começa a perceber que pessoas que defendem certas coisas só fazem isso da boca para fora e não fazem isso em atitudes. E é isso que a gente está vendo acontecer novamente. Então, é mais uma onda aí e mais uma peneira aí do joio e do trigo. E a gente está vendo
um movimento muito grande nisso. E, obviamente, em contrapartida, né, quando os maus, né, são descobertos, quando a maldade deles é exposta, qual é a atitude deles? Assumir, se desculpar, tentar melhorar? Não. É se colocar onde? No vitimismo. Que aí sempre a culpa é dos outros. Ah, as pessoas estão sendo injustas, não é bem assim, né? Então a pessoa faz, a gente tem visto aí muito, as pessoas fazem o que elas querem, falam o que elas querem, aí vem as consequências. Aí quando vem as consequências, aí a pessoa se coloca no lugar de vítima. Né? Ai, não era para tanto, isso, eu não mereço isso, isso é injusto, né? E aí hoje a gente está nesse embate da liberdade de expressão, que quando as agressões são feitas contra um determinado lado, que não é o lado do establishment, não é o lado que está no controle, aí é liberdade de expressão. Pode falar tudo, pode falar o que quiser, pode xingar, pode desejar o pior para a pessoa, pode fazer vídeos abjetos aí, como a gente já viu, né, incitando violência, que está tudo bem, aí é liberdade de expressão. Agora, quando é o outro lado que se manifesta, e que normalmente não se manifesta incitando a violência, mas dando a opinião, falando, tentando expor o que está errado, aí não é mais liberdade de expressão, aí não pode. Entende? Então, assim, está muito evidente, hoje está muito evidente essa disparidade, esta desigualdade, né? Porque tem um ditado que diz que pau que bate em Chico também bate em Francisco, mas não é o que a gente está vendo acontecer. Tem um lado que está sendo deliberadamente prejudicado e até assim, atitudes que eles condenam, eles fazem, né? O lado que está dominando, faz tudo o que, se o outro lado fizer, aí é condenável. E não é na mesma medida, porque o que eu tenho visto, assim, são verdadeiras aberrações. E assim, a gente não deseja, e eu não desejo, apesar de ser as situações cruéis, que eu vi de uma moça aí recentemente falando umas coisas muito absurdas, né? Aí depois tenta vir com um discursinho de liberdade de expressão e que as coisas foram tiradas do contexto. Só que as pessoas agora está chegando um momento que elas vão ter que colher, porque a sociedade já está cansando dessas injustiças e desses discursos realmente de incitação a coisas graves, a eliminação do oponente, né? E nem todo mundo que está do outro lado é tão cruel, é tão vil assim, tão sem alma, como a gente vê determinadas pessoas. E essas que ainda têm alguma bondade e que estão sendo, na verdade, manipuladas através de uma série de mentiras, elas estão percebendo aonde é que elas estão inseridas. Né? E tem muita gente aí falando coisas que você olha e você fala, meu Deus, essa pessoa já não tem um pingo de humanidade. Ela já perdeu totalmente qualquer resquício de humanidade com as atrocidades que as pessoas vêm cometendo verbalmente, né? E que podem acarretar situações em que as coisas que elas incitam para ganhar like, para viralizar, para achar que elas estão aí lacrando, né, como se diz hoje em dia, pode causar um efeito concreto, porque tem muita gente doida. E tem gente que vai acreditar, ouvir aquilo e achar que a pessoa está certa e acabar cometendo o ato que ela está incitando. Né? E porque eles não têm coragem, mas eles sabem que quando a pessoa tem uma grande visualização, por exemplo, um perfil com muitos seguidores e e comete um ato irresponsável desse, e se isso acontecer, ela tem responsabilidade, sim, deveria ser responsabilizada, né? Aliás, essa incitação é punível,
Só que dependendo de quem fala, porque hoje em dia não é o que se fala, depende de quem fala. Pode falar a mesma coisa, mas dependendo de quem é punido, dependendo de quem aí é liberdade de expressão. E a gente chegou no momento em que a gente tem que se posicionar, como eu já falei no outro vídeo, porque ficar sempre a gente chegou nesse ponto justamente pela passividade. E as coisas que a gente conquistou, os avanços que a gente vem tendo, é justamente pelo posicionamento da população. E de forma pacífica, né? O fato de você insistir e se manifestar e mostrar que o certo não pode ser, o certo tem que ser apoiado e o que é errado tem que ser combatido, é algo que é necessário. Esse dia a gente vê conquistas que houveram aí recentemente, foi graças a justamente o posicionamento, as pessoas se posicionarem e viralizarem, e aí isso acaba causando um recuo, né, do sistema, porque vê que a massa está se mobilizando contra. Porque a imagem que eles tentam passar através da mídia que serve a eles é de que a maioria das pessoas apoiam essas irregularidades, que está tudo certo, que ninguém se preocupa e que a maioria é contra, é a favor das injustiças aí que estão acontecendo, que eles chamam de justiça, mas que a gente, quem conhece minimamente o ordenamento jurídico, está vendo que a quantidade de irregularidades que estão acontecendo. Então, só que quando você assiste, né, a mídia faz tudo para distorcer a verdade. E tem muita gente que é leiga e que não se preocupa em procurar a verdade por si própria e aceita aquilo como se fosse verdade. E apesar de que assim eles já deram muitas mostras de quanto eles distorcem a verdade. E um dos exemplos foi justamente na época da enchente, que as pessoas lá, né, o povo, né, era o povo pelo povo, o povo ajudando o povo, e a mídia tentando distorcer, falando que não, que, né, estava tendo providências por parte, né, dos governantes aí, né, do Estado. E aí o povo começou a se manifestar falando que eles não estavam recebendo ajuda nenhuma, quem estava contribuindo era o próprio povo mesmo. E eles insistiam na tecla de que isso, quer dizer, eles chamavam o povo que estava ali, fazendo as coisas, entrando na lama, entrando na água, resgatando pessoas, resgatando animais, eles tiveram a cara de pau de chamar essas pessoas de mentirosas. As pessoas que estavam vivendo a situação. E eles que estavam dentro de um estúdio contando a verdade deles, de quem nem está lá vendo. E muita gente acredita, infelizmente. Mas aí eu falo sempre, é escolha. É escolha. Porque a verdade está aí para todo mundo. Mas tem gente que não quer enxergar. Porque é desconfortável, às vezes a pessoa vai ter que assumir que ela fez uma escolha errada. E muita gente não quer assumir isso. Porque você assumir um erro te tira da zona de conforto, te faz ter que tomar certas atitudes, muitas vezes ter que se desculpar com pessoas com as quais você foi agressivo, você entrou em conflito, e perceber que elas estavam certas. Aí vem o orgulho, a vaidade. Então, assim, muita gente não tem a capacidade, a humildade de lidar com esse tipo de sentimento. Então a pessoa fica batendo na tecla, né? Há coisas absurdas aí acontecendo e as pessoas continuam batendo na mesma tecla. Então, condena as injustiças, porque tem coisa errada que acontece também recentemente, essas coisas. Eu sou totalmente contra você agredir uma pessoa porque ela está no lado oposto, ela pensa diferente de você. Eu acho que a gente tem que lutar pela justiça. Quem cometeu erro tem que ser punido através da justiça, da verdadeira justiça, não do que a gente está vendo acontecer. Sem viés nenhum, sem colocar a ideologia. A gente tem lei.
nós temos a lei, nós temos a Constituição que não está sendo respeitada. Tem coisas que estão na Constituição e não estão sendo respeitadas. Então, a gente tem que lutar, porque essas normas existem justamente para que a sociedade consiga conviver de uma forma pacífica e saudável. E se um lado acha que, para defender a ideologia dele, ele não precisa respeitar nada dessas regras, a gente entra num estado de desequilíbrio que pode caminhar para um lugar muito ruim para todo mundo, para toda a sociedade. Né? E pode, inclusive, comprometer o futuro do país, o futuro das próximas gerações, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E tem gente que não está vendo isso. Está tão cego que não está vendo o que ele mesmo pode estar produzindo e apoiando para o futuro dos próprios filhos, que vai ser cruel, que vai ser muito pode causar situações aí de muita escassez, né? De muita injustiça. E, infelizmente, e eu já percebi que não adianta você conversar, você explicar isso, ó, não é certo nenhum dos lados fazer. Eles condenam o outro, como já aconteceu, a pessoa fala, mas fizeram isso com fulana. Condenam, não tem que fazer, não tem que agredir, não tem que xingar, entendeu? Tem que agir na forma da lei. E é uma pessoa, e foi uma comparação muito desproporcional, porque eu estava falando de pessoas que elas agridem as pessoas, quem ela entende como oponente dela, quem pensa diferente, desejando crueldades para os filhos dessas pessoas, para crianças pequenas. A gente viu aí o exemplo, né? Aconteceu com o Roberto Justus, aconteceu recentemente aí com a filha de um deputado, desejando coisas horríveis para uma criança que não tem nada a ver. Né? A pessoa tem raiva do político ali, ou do empresário, e ataca a família da pessoa. E está errado. E de uma forma, mas assim, uma coisa muito cruel, assim, desejando uma coisa muito, muito, muito cruel. E aí, recentemente, uma pessoa revoltada atacou a filha de uma pessoa lá do alto escalão do outro lado, mas assim, foi certo xingar né, não agrediu, assim, mas xingou a pessoa assim pessoalmente, não sei o que, tá certo? Não. Tem que responder por esse ato? Tem. Mas como as pessoas só falam deste fato. E o outro, quando eu citei o outro, silêncio. É silêncio. Né? Porque você fala, ó, estão fazendo isso com a família da pessoa. Ah, mas aqui fez, quer dizer, não tem como você justificar, não é justificável, mas tem uma disparidade aí, porque a outra pessoa, a que foi ali xingada, tudo, é uma pessoa adulta que está ocupando um cargo público, com dinheiro público, né? Então, assim, já está numa condição bem. Ela está no meio da situação, mesmo assim, não merece ser agredida e não merece ser abordada desta forma, né? E eu acho que as coisas têm que ser resolvidas. Ah, ela está ocupando um cargo que ela não poderia, que ela não deveria, só porque, né, não é por merecimento, porque ela tem contatos importantes, né? Então, isso tem que ser resolvido dentro da justiça. A gente sabe que tem sido difícil, mas a gente não pode querer agir da forma que a gente condena. Se você condena atos violentos, você não pode agir de forma violenta. Porque aí o que a gente quer é justiça e não vingança. Porque aí há essa distorção. Quando você deseja o mal daquela pessoa, né, em especial, você se volta a fazer todo o mal e desejar o mal daquela pessoa, você não está querendo justiça, você está querendo vingança. E o que a gente quer hoje em dia é justamente justiça. Que os que cometeram atos condenáveis sejam punidos e os que estão sendo injustiçados, que seja feita a verdadeira justiça, que eles sejam inocentados, que eles sejam liberados
e que eles tenham realmente, até eu acho até que eles devem, quem cometeu esses atos deve se responsabilizar até por tudo o que eles têm sofrido, todo o mal que causaram para eles e para a família deles. Mas tem que ser responsabilizados dentro da lei, com as devidas penas, com o devido ressarcimento, né, das perdas que eles tiveram, tudo isso tem que ser dentro da lei. E essas pessoas que a gente vê que estão prejudicando demais o nosso país, a gente não tem que desejar o mal. Muito pelo contrário, eu vejo aí, né, os deputados do espectro que eu apoio, eu nunca vi eles desejando algo como eu vejo o outro lado fazer, né, de querer eliminar o oponente. Muitos eu ouvi falar, gente, e eu estou orando para que eles se iluminem, porque eu acho que só a partir do momento que essas pessoas conseguirem perceber, né, o quanto é cruel e desumano que elas estão fazendo, a gente vai conseguir caminhar realmente para uma pacificação. Então, o que a gente deseja é justiça e que essas pessoas sejam iluminadas, né? Que Deus consiga trazer um pouco de luz para essas mentes. A gente sabe que tem umas aí que acho que não tem mais como, né? Não tem mais humanidade, né? E que até espiritualmente falando, né? Tem aquelas almas que não tem mais nem a possibilidade de um reinício num planeta aí mais menos evoluído, né? Que elas vão ter que começar realmente do zero, total do zero, né? Se, como dizem, né? Volta para o Sol central e começa tudo de novo, como se nunca tivesse existido, né? Tem que zerar completamente, porque elas não têm mais nem condição, não tem mais a possibilidade de ressignificar e de aprender e de repensar de uma forma, né, voltar a pensar de uma forma mais benevolente e mais humana. Então, mas que a gente continue aí, né, vibrando, orando e pedindo que haja a possibilidade de que a luz consiga abrir aí algumas mentes, né, aquelas que ainda existe ali uma chamazinha divina ali, uma possibilidade de bondade ali, de humanidade, e que essas pessoas possam fazer um movimento de trazer paz e justiça, né, contribuir para a paz e justiça, porque a gente tem lutado aí, né, combatendo aí o bom combate, tentando trazer união, fazer com que as pessoas entendam o que certas atitudes, né, que elas estão dando poder para os lobos, né, as ovelhas sendo comandadas por lobos vestidos de ovelhas, né, os famosos lobos em pele de cordeiro, e que isso vai acabar trazendo, elas estão entregando a liberdade e o futuro delas na mão de pessoas que só pensam em controle e em poder. E que futuramente, e hoje o discurso é muito mansinho, muito bonito, parece, né, benevolente, apesar de que se as pessoas prestassem atenção, são coisas que são impossíveis de se realizar, né? Então, porque falar, até papagaio fala, né, gente? Agora, a verdade, a realidade nem sempre é o que a gente quer ouvir, mas é o que realmente vai trazer progresso. Então, muita gente acredita nas mentiras fofas, porque não quer ouvir a verdade do que realmente precisa ser feito, e acaba trazendo prejuízo para elas e para as pessoas que a cercam e para a comunidade como um todo. Então, que essas pessoas possam, a partir desses movimentos catalisadores, abrir os olhos, enxergar a verdade e ter a coragem de assumir os enganos, ter a humildade de perceber
que estavam indo por um caminho errado e ter ali, né, a coragem de começar a dar os passos para o caminho certo, para o caminho do bem e da verdade, certo? Que a gente seja luz sempre. Então é isso, agradeço a companhia, um grande beijo no coração de vocês e até o próximo conteúdo. Fiquem com Deus.